Hoje o assunto é games. Então, vamos lá. Antes de a gente começar a falar... Quantos jogos você já fez, cara? Putz, eu não sei te dizer a quantidade, tem alguns aí. Mas você fez... Mas os seus jogos são em que? Android? O que? Putz, tem pra todo tipo. Eu faço jogo móvel, tem jogo pra computador também. Já fiz jogo pra Game Boy Advance. Não cheguei a terminar, mas eu tenho protótipos assim, pra Game Boy Advance. Então eu tenho algumas experiências em várias coisas. Pra Game Boy Advance, o que você usa? A gente basicamente usa C++. Você precisa comprar um kitzinho, né, pra poder salvar o cartuchinho ali. Mas basicamente você programa em C++ e bota lá pra rodar e você tá jogando. Além de desenvolver jogos, você joga também? Bastante. O que você joga atualmente? Tô jogando Darkest Dungeon, tô jogando Duskers. Isso é o quê? De PlayStation? É PC, basicamente PC. Eu gosto mais dos jogos independentes, né? Então eu vou ficar mais nessa área mais de nicho. Certo. Jogos de estratégia, RPG, jogos difíceis, então essa que é a minha praia, assim, né? Pra começar, quais são os primeiros estudos? Tirando lógica, né? Lógica, você vai programar, você tem que aprender lógica, né? Isso é o básico. Tá, então, tirando lógica, né? Falou isso, quais softwares usar, e caso eu faça algo relacionado a design, seja de personagem, mapa, eu preciso saber desenhar. Então vamos lá, pelo primeiro. Por onde começar, além da lógica? Tá. Depois da lógica, uma coisa que a gente vai precisar bastante, né, quando a gente está desenvolvendo jogos, é a parte de algoritmos. Então, só para te explicar onde que entraria isso, né? Um jogo simples, tipo um Pac-Man, quando você tem o fantasminha perseguindo ali o Pac-Man no caso, né? Para o fantasminha conseguir saber para onde ele tem que ir, baseado na posição do Pac-Man, ele precisa fazer uma busca, né? É o que a gente chama de busca ali, sei lá, em largura ou em profundidade, sim. faz. Então aí já começa a entrar essa questão de algoritmo. Como que você vai fazer o seu fantasminha achar qual que é o melhor caminho para ele chegar o mais rápido possível no Pac-Man, por exemplo? Então, algoritmo vai entrar em várias áreas, né? Entra nessa parte da inteligência artificial, né? Para você dar inteligência para os seus inimigos, coisa do tipo. Vai entrar se você tiver interesse em fazer um engine. Por exemplo, eu quero fazer um engine gráfico para renderizar, desenhar a minha tela ali bonitinho. Então eu preciso saber qual que é a forma mais eficiente de eu desenhar a minha tela, por exemplo. E aí entra a questão de ordenação, para saber quem que eu desenho primeiro, para evitar trabalho duplicado e tudo mais. Então essa parte de algoritmo, né? Vai entrar muito pesado em tudo que você for fazer. Na parte de processamento de som, processamento de imagem, parte de inteligência artificial, tudo isso você precisa saber um pouquinho. Esse seria o próximo passo, assim, digamos. Além, claro, do básico do desenvolvimento de jogos, né? E a parte de desenvolvimento de jogos tem uma parte que é bem específica, que vai ser igual para todo jogo, né? E tem uma parte que é mais especializada dependendo do tipo de jogo que você vai fazer. A parte mais simples, que é a parte que repete em todo jogo, é o que a gente chama de loop de jogo. Que é basicamente um loop infinito que você fica rodando ali, onde você pega o seu mundo, né, o mundo do seu jogo, simula um pedacinho dele, por exemplo, passou, sei lá, 100 milissegundos. Você simula o que aconteceu no seu mundo nesses 100 milissegundos, pega as entradas do usuário para poder interagir também com esse seu mundo, e depois que você já simulou esse próximo passo, você vai lá, apaga a tela e desenha ela de novo. Legal? Então, olha lá, um videogame que a gente está fazendo todo momento é apagando a tela 60 vezes por segundo e reconstruindo ela toda vez. Legal, procura pensar assim, né? Exato. E aí entra a parte dos algoritmos, né? Para você conseguir fazer isso nessa velocidade, você precisa ter ali uma implementação eficiente para fazer o desenho, atualizar o seu mundo de forma bem rápida também. Legal? Então acho que seria a primeira parte. Qual que era a segunda parte? Acho que era do software. Isso. Legal. Então para fazer jogo, você vai precisar de software para fazer imagem, né? Isso pensando numa carreira solo, vamos começar assim primeiro. Carreira solo. Carreira solo, vamos lá. Você vai precisar de algum editor de imagem, pode ser Photoshop, pode ser o GIMP, eu gosto, eu uso bastante. Tem editores para quem gosta de pixel art, coisa do tipo, né? Tem outros editores, eu não vou saber nenhum de cabeça assim, mas é mais fácil de encontrar editores para você fazer pixel a pixel e tudo mais. Então essa seria na parte de imagem. Além disso, um editor de som, pode ser o Audacity para você pegar som grátis na internet e combinar esses sons, montar alguma coisa. Tem geradores de áudio também, então tem o BFXR, que é um que eu uso bastante. Ele gera... Isso, BFXR, ele gera sons estilo 8 bits, tipo console antigo. Então você vai lá no site, você fala mais ou menos o tipo de som que você precisa, mexe lá nos parâmetros, ele consegue gerar pra gente o som. Você baixa o Wave, coloca no seu jogo e tá tudo certo. Fazer barulho de moedinha, por exemplo, de Mario, barulho de pulo, esse tipo de coisa. Sonic, quando você pega a bolinha, plim. Legal, exatamente. Ele consegue gerar esse tipo de som. Legal. 3D, bom, aí não dá pra fugir. O Blender,
uma opção muito boa, porque é frio, o programa é muito bom, dá pra você fazer modelo 3D, animação. Aí tem o 3ds, que você pode utilizar, e esses outros, eu conheço menos, mas tem Maya, tem Softimage, tem algumas de designer, né? Se for designer, você tem que saber desenhar. Saber desenhar. Então, depende do tipo de designer que ele vai ser. Se ele for um designer de personagem, por exemplo, aí acho que seria interessante ele conseguir desenhar um personagem e tudo mais. Aí faz parte do conceito do personagem, né? Como vai ser a aparência dele, como vai ser a atitude e tudo mais, tudo bem. Até essa parte da personalidade e atitude você não precisa saber desenhar. Sim. Mas na hora de mostrar como que é aquele personagem, você pode até ter um outro cara para desenhar isso para você, mas acho que entraria na... Como se pode se dizer? Entraria na atribuição do cara que faz o design daquele personagem específico, né? De repente, se for fazer um jogo sozinho, dependendo do tipo de jogo que você vai fazer, não precisa ser um grande designer. Exato. Né? Se for fazer um jogo estilo pixel art, por Exatamente. exemplo, você não precisa saber. Né? Se for fazer um Tibia da vida, por exemplo, você não precisa ser um gênio do design. Entra o Programmer Art, que a gente chama. Exato. Você pode usar cubos, triângulos e tudo mais, dependendo do jogo até fica legal. Tem muito jogo que saiu assim. O cara não são sabia formas desenhar. geométricas, né? Exatamente. Qual é a linguagem mais utilizada? Linguagem mais utilizada é um negócio que antigamente o pessoal falava bastante, né? Do C++. Sim, C++. Então essa é a mais utilizada. E tem uma questão simples que, por exemplo, principalmente para console, os caras querem extrair o máximo possível da máquina. Porque isso é propaganda, né? Então se você consegue fazer o mesmo jogo, rodar melhor, sei lá, no PlayStation do que no Xbox ou vice-versa, isso é uma propaganda para você, né? Você fala, ó, no meu console o jogo roda a 60 quadros. Sim. No outro não. O meu roda em 1080p, lisinho ali, o outro Sim. não. Então você vai querer extrair o máximo da máquina. E Sim. querendo ou não, essas linguagens elas se aproximam um pouco mais do hardware, né? Sim. Você está falando de C++, você consegue chegar ali de forma mais fácil Mais no baixo hardware. nível, né? Exatamente. Então você consegue extrair o máximo ali da máquina. Para portáteis, né, 3DS, Vita, aí pior ainda, né? Porque você está mais limitado em recursos, então você vai precisar aproveitar tudo que você tem ali para conseguir extrair o máximo daquela máquina que você está utilizando. Legal? Mas hoje em dia isso mudou bastante, né? Principalmente para PC e para console também, né? Sim. Celular e tudo mais. Hoje a gente já não usa mais só C++. Então hoje a gente está no mesmo mundo de desenvolvimento de Java Web, de .NET, ou qualquer aplicação que você faz, né? Você acaba misturando muitas linguagens. Sim. Então Se você for desenvolver no Unity, você vai usar C Sharp, por exemplo. Exatamente, Certo. você usa C Sharp. Você tem como usar C++ no Unity? Tem como você fazer Tem? código nativo. Você cria uma DLL e daí você importa e usa no Tá, Unity. ok. Se for fazer algo com Android, você vai usar Java. Isso. Tem como fazer C++ também? Tem como fazer em C++ também. Faz Mas- tudo nativo, compila e usa ali. Mas Não é muito utilizado, prático, né? Exato. Tá, ok.